pô, várias pessoas, vários músicos hoje dando uma cara diferente para um estilo que foi esquecido com o tempo, né? Acho que muita gente nem lembrava do shoegaze, né? Nem lembrava muito do que era aquilo, até porque tem outras nomenclaturas, noise pop, né? Que são até anteriores, né? Sim. Brody, teus primeiros contatos com esse álbum aí, tu ouviu agora ou tu já conhecia ali do... Não, cara, o Ride, assim, nunca foi uma banda, assim, cara, que eu consumisse. Eu comecei a curtir eles bem recente, assim, cara, muito por conta de... É porque, cara, quem você falou, né? É uma banda que ela foi, tipo, afogada nos anos 90, e logo que elas conseguiram alcançar o sucesso, o baixista abandona a banda, entre aspas, assim, vai tocar numa outra bandinha aí, né? Virou baixista do Oasis, né, cara? Então isso contribui também, talvez, para a banda não ter, assim, talvez o reconhecimento que devesse, né? Mas depois que eles voltaram aqui, principalmente com o disco do ano passado, assim, cara, o disco do ano passado foi um disco que eu ouvi muito, cara, um disco muito bom. Até tava falando com o Ricardo hoje de tarde, hoje de manhã e tal. E, cara, é como ele fala, assim, é uma banda que, do mesmo jeito que ela surgiu, ela desapareceu, né? Mas é uma banda que, cara, o pessoal precisa conhecer mais, assim, entender um pouco mais, porque são discos muito bons, cara, e músicas muito boas, né? E como a gente tá falando aí sobre esse estilo que é considerado um shoegaze, né, cara? Eu li uma denominação que é um dos discos mais importantes de todo o shoegaze de origem duvidosa. É verdade. Com certeza. Cara, muita gente até se confunde um pouco quando ouve o Ride, assim, principalmente esse disco Nowhere, porque quando a gente fala em shoegaze, o que vem na mente na hora é o Loveless, do My Blood Valentine. E ele tem muito mais camadas, né? O Loveless, ele é muito mais intenso em termos de estrutura musical, mas de camadas, de trabalhos de estúdio. E aí, quando tu dá de cara com o Nowhere, tu já percebe que ele é um álbum que transita em outra área do shoegaze, assim, né? Ele vai muito, a gente estava falando antes, que o Ricardo lembrou bem, assim, ele vai muito nos anos 60, né? O Sigu, por exemplo, a faixa que abre, aquele baixo gruvado, né? Aquele som do início ao fim. Eu acho que ele sai daquele ambiente tradicional do shoegaze, né? Se é que tinha também um ambiente tradicional, porque estava bem no incipiente o movimento, né, Ricardo? É verdade, assim, na verdade, cara, pelo que eu entendo do shoegaze, né, tinha toda aquela onda que vinha dos Estados Unidos, até, né, da Inglaterra, do noise pop, né, aquelas bandas tipo Velocity Girl, né, tinha também aquele pessoal exatamente, Dinosaur Jr. e tal, tinha aquela galera daquela fitinha C86 da The Music Express, que eu não tenho certeza se o Ride é dessa turma, acho que não é, mas é do Primal Scream, né, esses grupos assim, né. Alguns grupos não chegaram a fazer sucesso e tudo mais. Eu acho que isso tudo era jogado naquele caldeirão do noise pop, né? Aquelas bandas que faziam barulho, e do jungle pop também e tal. Jungle pop, Pois é, o Ride, ele é meio que uma mistura disso aí. Ele tem essa onda jungle pop no som pra caramba, né? Muito. Acho que dá pra perceber isso, por exemplo, essa Seagull, né? Essa música que a gente estava falando, ela tem essa onda de ser ao mesmo tempo o Taxman e o Tomorrow Never Knows dos Beatles, e ela termina com uma parte que, assim, eu acho que agora que eu fui perceber isso, que eu fui reouvir o disco, né, eu percebi que tem uma coisa ali que é meio música indiana, assim, meio... Quando você acelera a música indiana, fica tipo... dando um exemplo muito prático, aquele disco dos Rolling Stones, o The Satanic Majesty's Request, aquela Singles All Together, aquela versão grandona, tem uma parte que é assim, que eles estão fazendo tipo uma celebração meio Hare Krishna, o negócio aumenta de ritmo. Tem isso também nessa música, entendeu? Então, cara, eu acho que é uma banda que pega muito esses dois lados, e foram duas denominações, tanto o jungle pop quanto o noise pop, que são meio de tiro curto, né? Já é uma coisa que você vai em direção ao shoegaze. E eu acho que o cara que escuta um disco shoegaze feito hoje, né? Se ele for ouvir o Ride, ele vai achar estranho. Pô, peraí, isso aqui é shoegaze, não tem tanta nuvem de guitarra, não tem... Assim, mas tem aqueles rudimentos do shoegaze todos, cara. O vocal mais adocicado, não um vocal tão gritado, entendeu? Que aí você já leva pro emo, então, que não é o caso deles, né?
entendeu? Aí, sei lá, é shoegaze, mas é o som da época, né? 1990. A gente não tá falando da música feita hoje, né? As coisas mudaram, né? É isso aí. Não, e o mais bacana é esse monte de influência dentro, né? A gente estava comentando ali, né, do Cooking Twins, e aí me lembrei também quer dizer, que não tem nada a ver com Cooking Twins, mas a gente pode dizer que é o choque entre Cooking Twins e o primeiro álbum do The Jesus Mary Chain, né? Sim. Que é aquele troço noise mesmo, assim, né? Dos irmãos Reed ali. O Psycho Candy, né? E aí tu tem essa doçura do Cooking Twins com esse noise, né? Parece que esses dois universos se chocaram e... É verdade. Negócio, né? Pra fora, assim. Inclusive, o legal disso tudo, cara, a gente tava falando, né, dessa cena, cara, é que esse disco ele foi lançado pela Creation, que também é responsável por diversas outras bandas ali dos anos 80, né? Inclusive o The Jesus and Mary Chain. Primal Scream também. Primal Scream também, são grandes exemplos, né? O Alan McGee, depois, logo em seguida aí do shoegaze, descobriu o Oasis, né, cara? Que é o dono da Creation, né? Fez estourar o Oasis, assim, né? Descobriu pro Então a gente tem uma cena muito rica. Tu falou nos Estados Unidos, mas quando eu acabo pensando em shoegaze, eu acabo indo para Inglaterra e Irlanda, e a gente tem coisas bem ricas naquele momento que não necessariamente são shoegaze, como esses exemplos aí, né? Eu tava comentando do Jesus Mary Chains e do próprio Cooking Twins, né? Que vai nessa onda mais onírica que o pessoal gosta de falar, né? Sim. É uma coisa meio de sonho, dream pop mesmo, é sonho total, né? A Creation, muito, cara, eu já andei lendo sobre a história da Creation, os livros e tal, e é um selo muito, assim, tanto a história deles quanto a Rough Trade são bem interessantes, né? Porque eles pegaram bem aquela coisa da formação do selo independente mesmo, assim, tipo... Cara, a gente não tem, sabe... Depois a Creation foi vendida pra Sony e tudo mais, mas era um selo bem independentão mesmo, sabe? O Alan McGee tava ali... Eu acho que ele chegou a ter... É verdade, ele chegou a ter um acordo com a Warner, que foi por onde o Primal Scream saiu. Era um selo chamado Elevation, mas foi um selo que durou muito pouco tempo. Eu acho que só saiu o Primal Scream por lá, né? Mas a maior parte do tempo foi um selo independente, com, tipo assim, vendendo almoço para comprar janta. Olha aí. Tipo, fazendo o disco em um dia. Se não me engano, o primeiro do My Blood Valentine, ele foi feito numa festa, assim, tipo, cara, vamos gravar sábado tocando e tal. Eu acho que tem um esquema desse, acho que ele foi feito em bem pouco tempo, né? Então era um selo que, sei lá, com o tempo eles foram arrumando dinheiro, teve a Sony no meio e tudo mais. Né? Evidentemente, o Oasis acabou sendo uma coisa muito boa para eles, né? De ter eles na Inglaterra e a Sony dos Estados Unidos fazendo tudo e tudo mais. Mas, cara, era aquela coisa raiz mesmo, assim, tipo, cara, a gente tá nessa por amor à música, entendeu? Que é do caramba, assim, por amor não só à música, como também descobrir coisas novas, né? O Alan McGee... Isso é legal, né? Pois é. Eu lembro quando eu era adolescente, cara, eu devia ter uns 13 anos, apareceu uma entrevista do Alan McGee. Cara, eu acho que foi na Manchete, na antiga TV Manchete. Não, pois é, você tem tempo pra burro. Foi num programa, que eu acho que era o Choque, que passava domingo à tarde. Eles botaram uma entrevista com ele, que eu não sei se eles fizeram, se compraram lá de fora e tal. E o Alan McGee, ele era bem radical. Ele falou, cara, eu tenho que ouvir o som e gostar dele. Pra mim não importa se vai vender, eu tenho que gostar do som. Evidentemente, isso é meio suicida, porque você pode gostar de um som e não vender nada. É claro que você tem que ter aquela visão do público, enfim, é uma empresa, né? A empresa tem que dar dinheiro em algum momento, senão você não vai conseguir fazer nada. Eu acho que depois o Alan McGee acordou um pouco para essa realidade, mas, cara, esse amor à música, cara, isso é emocionante, entendeu? E o Ride veio disso, o Oasis, né, o Primal Scream, essas bandas todas, entendeu? Faz uma diferença, né? Fez uma diferença, né? Do que ser um CEO contratado que veio, sei lá, do mercado do business, assim, administrativo, enfim, do mercado, enfim. E o cara que enxerga com outros olhos, né? Pensa nas cifras e pensa em tudo. Diferente, por exemplo, dele que, cara, ele entendia da banda, sabia o que tinha que acontecer e tudo, né? Sim. Falta isso hoje, né? Aqui no Brasil a gente teve um cara parecido que era o Miranda, né, cara? Que ele viu bastante bandas assim, né? O nosso Alan McGee vai... É verdade. Mas foi eram tempos diferentes, né, cara? Como você mesmo disse,
a pessoa era o amor à música mesmo, né? Lógico. Uhum. Depois ele, como se diz, acorda para a vida e vê que o mercado lá fora, a realidade é diferente, então o que tem que cair os pilos no bolso, né? Mas mesmo assim, é um cara que, tipo, tinha um olhar diferente, né? E conseguia descobrir muitas bandas legais aí e que a gente acabou conhecendo, algumas que deram certo, outras não, enfim. Sim, sim. O Jesus foi levado pelo Primal Screen, né? Como é o nome do vocalista que me fugiu agora, do Primal Screen? Era o Bob Gillespie. Bob Gillespie. Ele que levou a demo pro Alan McGee ouvir, né? E tanto é que depois acaba entrando na banda, né? Como baterista e tal, e sai em seguida. Isso. Eles eram muito unidos ali, né? Nessa parte. E o legal da Creation, cara, é que além de fazer os discos, como tu bem comentou, né? Mesmo, jogo rápido, entregar e botar na rua, eles também ajudavam a fechar datas para esses caras saírem do interior, né? Por exemplo, né? O Jesus Emerald Chain não era... Onde é que é? Não era... Eu esqueci o nome da cidade dele, cara. É uma cidade muito pequena ali na Inglaterra e ele começou a bucar o cara, fazer os caras tocarem claro, em pequenos clubes ainda em Londres, assim, mas começou a tirar eles do interior para jogar eles pra capital, né? Então era um trabalho árduo, né? Hard, né? Assim, não era... Tem essa facilidade hoje da internet, levanta o telefone, né? Manda um WhatsApp. Cara. Não, era tipo assim, você tinha que criar um mercado, cara. Imagina que até você tem que entender quem está interessado nesse tipo de som e, de repente, não era tão fácil descobrir, né? Não sei se você tinha aquela visão de, essa galera vai se interessar por isso. Acho que nem dava para saber, você tinha que ir descobrindo, soltar o negócio, ver o que dava, era tentativa e erro, bate com a cabeça na parede, acho que era isso.